Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Alexandre. Nessa aula vamos falar de expressões numéricas. O roteiro da aula é o seguinte: vamos começar com uma revisão das propriedades das operações matemáticas. Vamos falar em seguida da precedência para resolver uma expressão numérica e fazer alguns exemplos resolvidos. Lembrando que esse curso é à distância, pessoal, tem que tomar alguns cuidados. Então, a primeira dica é em relação à videoaula. Assistir atentamente, pausa o vídeo, faça suas anotações. Depois você vai ler o material didático que está no AVA, ok? Fazendo as suas anotações. E mais algumas dicas aí. Dê uma pausa no vídeo e leia com atenção. Bom, definição de expressão numérica. São sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Aqui nós temos alguns exemplos de expressões numéricas simples, algumas mais elaboradas um pouco e outras mais extensas, mais complexas. Pessoal, não subestimem a importância de saber resolver expressões numéricas. É simples, mas a galera tem errado bastante aí nos cálculos, tá? Principalmente nos primeiros períodos, primeiro e segundo período do curso de engenharia. Então tem que estar atento a isso daí. É importante lembrar o seguinte, para resolver as expressões, você tem que lembrar das propriedades das operações matemáticas. Na aula 1 e 2, revisamos essas propriedades. E da ordem de precedência. E atenção especial na organização da resolução, ok? Isso é importantíssimo também. Então vamos lembrar, antes de entrar nos exemplos, algumas regras, não são todas, são as principais, do meu ponto de vista. Então tá aqui, pessoal, detalhezinho aí sobre adição e subtração. Dê uma pausa no vídeo, leia com atenção. Agora, algumas dicas sobre multiplicação e divisão. Aqui é mais o jogo de sinal, para vocês lembrarem. Mesma coisa, pessoal. Para o vídeo não ficar longo, pause e dê uma olhada. Não vou ler item por item. Aqui nós temos propriedades das frações. A galera erra bastante também, pessoal. Cuidado, viu? Principalmente aí na soma de frações com denominadores diferentes. Essa regrinha aqui, tá? Cuidado. Opa, aqui é a multiplicação, perdão. Tá aqui a soma, Essa aqui, que estou mostrando, tá? Mínimo, múltiplo comum. Tem que lembrar essas propriedades aí. Aqui, propriedades da potenciação, mesma coisa. Aqui no retângulo roxo tem algumas propriedades extras, tá? Então, algumas bem fácil de lembrar, mas que o pessoal acaba esquecendo. Potência de expoente 1 é igual a base. Então, sempre que você tem um expoente 1, é só repetir a base, tá? Agora, nós temos mais algumas propriedades da potenciação, em especial essa letra F aqui, toda potência diferente de zero, olha só, a base tem que ser diferente de zero. Se acontece isso e o expoente for zero, é igual a 1. Então, logo, 0 elevado a zero não é igual a 1. Atenção nisso daí, tá? Bom, pessoal, agora para fechar as propriedades das operações, aqui nós temos as propriedades da radiciação, dos radicais. Lembrem disso aqui, ok? Revisem. Se errar isso aqui na expressão, obviamente vai errar a expressão também, ok? Agora vamos falar sobre a ordem de precedência. É a ordem de resolução de uma expressão para encontrar o resultado correto. Dessa forma, uma expressão deve ser resolvida obedecendo a seguinte ordem. Então, você tem dois grupos. O grupo das operações, você tem que seguir nessa ordem. Primeiro, potenciação e radiciação. Depois, a multiplicação e divisão. E depois, adição e subtração. Entre as operações da linha não tem precedência. Então, você pode fazer primeiro adição ou subtração. Tanto faz se tiver só as duas. Agora, em relação aos sinais gráficos, pessoal. Primeiro, os parênteses. Segundo, os colchetes. E terceiro, as chaves. Creio que todos já estudaram isso no ensino fundamental, mas é importante revisar. Vamos fazer alguns exemplos agora, tá? Tem um resumo bacana que eu peguei aqui do blog do professor Ferreto, que faz um ótimo trabalho, diga-se de passagem. Então, aqui fica bem fácil de lembrar, a ordem dos sinais gráficos, primeiro parênteses, segundo colchete, terceiro chaves. E as operações está aqui a escadinha, Adição ou subtração, multiplicação ou divisão, e em primeiro lugar, potência ou raiz. Vamos fazer alguns exemplos. Os dois primeiros exemplos são do blog do professor Ferreto. Então, mesma coisa, pessoal, não vou fazer linha por linha, então você pausa o vídeo e dá uma olhada,
Aqui está na cor vermelha a primeira operação, que é a multiplicação dentro do parênteses. E vai resolvendo os parênteses e aí você vai chegar nesse resultado aqui, tá? Exemplo resolvido é para você parar o vídeo e analisar, ok? Então, 2 exemplos e vamos a um exemplo mais elaborado um pouquinho. Esse exemplo aqui é do Cefet de Minas Gerais, pede para resolver o valor da expressão. Qual que é a dica da aula, pessoal? Quando você tem uma expressão numérica maior um pouco, você tem que separar por etapas. Então, eu fiz aqui 4 etapas antes de entrar na resolução de fato. Tá? Então, usando todas aquelas, ou melhor, algumas daquelas propriedades, nós temos a resolução dessa expressão numérica. Vou chamar a atenção para alguns fatos. Aqui tem o inverso de uma fração, é a própria fração, e aqui um lembretezinho de como achar a geratriz de um número periódico, tá? Uma dízima periódica. Então, relembre também isso daqui. São conteúdos do ensino fundamental e básico, você tem que lembrar. 0,5 é igual a meio. Então, nessas observações 1, 2, 3 e 4, eu resolvi essas partes da expressão numérica. E depois eu levei aqui, chamando essa expressão de E, e resolvi usando as propriedades das frações, e chegamos ao resultado que é menos 4 sobre 11. Dê uma pausa no vídeo e tente fazer, ok? Pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.